lendo Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carmen e hoje eu venho comentar o segundo trecho do livro, da nossa leitura compartilhada aqui, do Caio Prado Júnior. Eu vou deixar aqui embaixo a divisão, caso você não saiba, não conheça, não esteja acompanhando, para que, caso você queira acompanhar, ainda dá tempo, né? Eu dividi este livro em 3 partes para leitura de julho a setembro. E aí, a cada mês, eu leio o trecho do mês anterior. Então, a gente está agora em setembro e eu vou comentar o segundo trecho, né, referente ao mês de agosto. O trecho que eu escolhi para o mês de agosto, que é justamente, deixa eu ler aqui, que eu já não lembro mais, que é Grande Lavoura, de Grande Lavoura até Vias de Comunicação e Transporte. Como não tem número de capítulos, acabo tendo que dizer qual é o título, certo? Já fiz um vídeo primeiro sobre essa leitura e desde lá eu já disse que eu tenho gostado. Ele é bem diferente, a abordagem dele para as questões que a gente até já viu, né, em outros autores. A abordagem dele é diferente, porque ele vai tratando da formação mesmo assim no detalhe, certo? E vai tratando vários aspectos. Então, é a pecuária, é o comércio, é isso, é aquilo. Coisa que, por exemplo, Raízes do Brasil faz uma análise bem por cima, assim. A gente já viu, né? A gente já leu junto. E a Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, faz uma análise apenas econômica e eu gostei mais da primeira parte até o meio, né? Depois a segunda parte do meio para o fim acaba sendo bastante técnica e talvez, na minha percepção, ligeira demais. Então, acaba sendo técnica e rápida demais se comparado à primeira parte. Aqui não. Aqui a gente tem o mesmo ritmo e ele vai apresentando a formação de fato, como essas coisas todas vão se formando, como o Brasil vai se desenvolvendo por meio desses vários aspectos. E aqui nesse primeiro capítulo dessa parte, que é a Grande Lavoura, ele fala das produções agrícolas aqui, né? Então, a gente sabe já de outras leituras que, olha, o Brasil, nesse período do século XVIII, mais ou menos, é o período que ele está aqui, a gente tinha como grande lavoura, grande produção agrícola, cana-de-açúcar. E aí ele fala um pouco da cana-de-açúcar, a gente já viu isso, tem outros livros e tal. E aí ele fala de algo que eu não sabia, por isso que é bom esse livro. Ele fala de algo que eu não sabia, que o Brasil foi um grande produtor de algodão por um período no século XVIII. Né? Eu nunca soube disso. Claro, ele teve aí o algodão como seu segundo produto, e ele teve o algodão em determinado período aí do século XVIII, mas para o fim do século XVIII, como seu segundo produto de produção. Segundo maior produto de produção, só perdia para a cana. Antes era a cana e o tabaco. E aí depois o algodão substituiu o tabaco, ficou com o segundo lugar. Mas a concorrência era grande, né? Quem acompanhou a outra leitura compartilhada do Celso Furtado viu que Estados Unidos era grande produtor de algodão, né? Inclusive até no século XX, quando houve o crash da Bolsa de Nova York, né? As primeiras fazendas a sofrerem impacto com esse crash foram as fazendas de algodão do sul dos Estados Unidos, né? Realidade que a gente vê em Vinhas da Ira, com a migração lá dos trabalhadores lá para a Califórnia. Exatamente isso. E já no século XVIII, os Estados Unidos eram grande produtor, no século XIX, então, mais ainda. Já no século XVIII, os Estados Unidos produziam algodão, né? A gente está aqui num período, inclusive, de independência, né? No fim do século XVIII, um período de independência ali das colônias britânicas, né? Independência dos Estados Unidos, e depois da independência dos Estados Unidos vai se tornar um grande produtor e exportador de algodão, tanto que no século XX, no começo do século XX, com a guerra, os Estados Unidos vai substituir a matéria-prima lá da Europa para a produção têxtil, que era a lã, por algodão, de tanto que ele vai exportar. Então, os europeus acabam tendo uma outra fibra, que não a lã de ovelha e tal, e sim o algodão na sua produção têxtil, graças à exportação em grande quantidade, a exportação americana. Então, o Brasil aqui começou a se engraçar com o algodão, né? Com a produção de algodão, mas aí a concorrência, eu imagino que seja dos Estados Unidos, ele não fala aqui
ou eu passei ligeiramente, não prestei atenção, mas eu acho que ele não fala aqui muito bem para quem ele perdeu. Pode ter sido mais países até, né, que não só os Estados Unidos. Por que era fácil perder essa concorrência? A nossa produção de algodão aqui, ela era representativa a ponto de ser o segundo produto agrícola, tal, mais importante, em termos de quantidade, não de qualidade. E imagino que os Estados Unidos, por ter se tornado o grande exportador de algodão por séculos, décadas, né? Eu imagino que o algodão de lá tenha sido de maior qualidade, né? E brasileiro, então, acabou perdendo o mercado aí. O que ele fala também, que o Brasil começou a produzir bem anil. Anil é aquele produto muito utilizado para fazer jeans, né? Toda aquela coloração denim do jeans, esse azul, vem do anil. Aí ele fala o seguinte: o anil é uma esperança que se frustrou. A América se tornara, no século XVIII, a maior produtora mundial em substituição à Índia, até então a grande fornecedora. E aí ele explica e tal, mas aí no século XIX a gente sabe o que houve, né? A Índia ficou lá sob colonização britânica, né? Então a Inglaterra, que já tinha perdido os Estados Unidos, né? Que já tinha se tornado independente, ela se voltou para outros países colonizados. A Índia foi um deles, né? E aí a concorrência também, né? Ela acabou sufocando todo o mercado de anil, né? Fora da Índia, acabou sufocando e incentivando a produção do anil, já que a Índia, né, era um grande produtor já. Então, essa decadência do anil aconteceu na América como um todo por conta disso, não só no Brasil, né, por conta da Inglaterra, que acabou incentivando a produção lá na Índia. E outro capítulo é a agricultura de subsistência. O que ele fala aqui? Tudo que era produzido aqui, em termos agrícolas, nesse período, era para exportar. Então, assim, as pessoas que viviam aqui viviam como? Elas ficavam com subproduto. Aliás, até hoje é assim, né, com vários produtos. O café melhor é para exportação, a gente não fica com café tão bom assim, e por aí vai, né? E aí a gente tem o capítulo sobre mineração. Ele fala do ouro. E aí o que ele revela que me pareceu importante sobre o ouro é que a nossa reserva de ouro aqui não era muito significativa. Ele fala assim, ó: sabe-se que o ouro explorado no Brasil provém sobretudo de depósitos aluvionais recentes. As rochas matrizes são entre nós de pequeno vulto e pobres em teor metálico. Exploraram-se inicialmente só aqueles depósitos, passou-se em sucessão e na medida em que foram respectivamente esgotando dos depósitos mais recentes e superficiais, os veios contidos no leito dos rios. Então é por isso que acabou rápido, né? A gente tinha aqui uma reserva recente e era pouca coisa, né? A gente comparar com as reservas de ouro aí, as reservas minerais no resto da América Latina. Por isso que logo no século XIX a mineração entrou em colapso. Na parte de pecuária, ele fala mais da região do sul e da colonização, né? Fala que os portugueses inicialmente não chegaram lá no sul, Santa Catarina, aquela região toda. E aí ele fala de toda a questão ali pecuária do sul do Brasil e ali em outros países, principalmente Uruguai. Ele fala assim: é só em 1737 que começa a colonização portuguesa regular, oficial e intensa deste território que, depois das mais ásperas e longas lutas da nossa história, acabou tornando-se definitivamente brasileiro. Ele está falando lá da região do lado do sul, aquelas guerras todas. Aí ele fala, no outro capítulo, de produções extrativas. Aí ele fala um pouco da Amazônia, que ficará na pura colheita e por isso vegetará, assistindo impotente ao arrebatamento de suas maiores riquezas naturais por concorrentes mais bem aparelhados. Deu-se isso com o cacau, antes de seu monopólio no Brasil, e cuja hegemonia passará entre nós para a Bahia. Dar-se-á o mesmo um século depois, em proporções muito maiores e dramáticas, com a borracha. A colonização do Vale Amazônico ainda é hoje uma incógnita, ou seja, uma região tão rica que vai perdendo ali todo o seu potencial, ou pela concorrência ou pela exploração. Aí, em artes e indústrias,
ele fala aqui dos ofícios no Brasil. Aí ele fala do caso do ourives, que também sofreu tenaz oposição porque facilitava o descaminho do ouro, permitindo fraudar o pagamento do quinto, né, o quinto do ouro. E aí ele fala, inclusive, que o ofício, né, do ourives foi proibido durante esse período do século XVIII, principalmente em Minas. O capítulo sobre o comércio, o que ele traz de interessante? Ele fala assim, ó, mais de 1/4, pelo menos, do comércio importador da colônia era, pois, constituído de escravos. E aqui a gente lembra do trato dos viventes, né? É mais uma circunstância digna de nota que vem comprovar o caráter da economia colonial. O escravo negro quer dizer, sobretudo, açúcar, algodão, ouro, gêneros que se exportam, né? Ou seja, o escravo em si já é um produto, já foi comercializado, e ele significa outros produtos. Por quê? O trabalho dele, graças ao trabalho dele, que há outros produtos para exportação, produção e exportação. E aqui ele fala de algo bem interessante, ó. A dependência de Portugal em relação ao Brasil não terminará na independência. Uma parcela apreciável de sua riqueza ainda derivará direta ou indiretamente das colônias, seja pelas remessas de seus nacionais ali residentes, seja pelo retorno de tantos que fazem fortuna no Brasil. Além disso, o Brasil será ainda, como foi sempre no passado, uma carreira, entre aspas, né, para o português. Entre as alternativas que se apresentam a ele como seu meio de vida, o Brasil tem sempre seu lugar. Se o prefere chamar-se-á brasileiro, como se chamaria vendeiro se preferisse uma venda, ou merceeiro se fosse para mercearia. A ideia de, entre aspas, negócio ligado à antiga colônia, de tão fundas raízes históricas e é por isso que nos interessa aqui, não sairá mais do espírito do português. Notemos ainda que esta intromissão de interesses portugueses no Brasil terá seu papel na evolução política do Império. A gente sabe que até mesmo no século XX, muitos portugueses vinham para cá querendo ser senhores, querendo terras. Muitos vinham para cá para serem proprietários, latifundiários, chefes. Aí no outro capítulo, o último desse trecho, vias de comunicação e transporte. Eu não destaquei nada neste capítulo, não, nada me chamou muita atenção. Mas eu acho que pelo pouco que eu li aqui, vocês já conseguem perceber como ele trata as questões, né? Ele vai fazendo abordagens temáticas e vai analisando mesmo com um detalhe, um rigor que me parece muito interessante, né? E que nos ajuda a entender melhor. Então, assim, eu acho que é o primeiro livro que aborda essas questões dessa forma, o primeiro que eu leio, porque eu já li vários outros livros que nos ajudam a entender o Brasil, mas nenhum com abordagem como este aqui, né, que analisa os vários aspectos do nosso desenvolvimento, né, no decorrer do tempo. Então, eu estou gostando bastante. Na verdade, eu já terminei de ler, né, eu terminei de ler agora em setembro, mas eu vou fazer o vídeo da última parte apenas em outubro, né? Não gravei ainda, vai apenas em outubro. Certo? Me digam o que vocês estão achando, quem está acompanhando aí, eu vou adorar saber. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever nesse canal, caso ainda não seja inscrito, e de me seguir no Instagram, o Que Vi do Mundo. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.